galera, nesse vídeo pretendo comentar minhas impressões sobre o filme Deus Não Está Morto. O filme foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil e está disponível aí no Netflix, né, para quem tem assinatura desse canal. E também em alguns pouquíssimos cinemas é possível ver que estão vendendo ingressos para assistir. Bom, eu não quis pagar para assistir esse filme, né, mas eu tinha que dar uma olhada e tecer meus comentários, fazer minhas próprias avaliações. Então, lá vai. A primeira coisa é que o filme parece que ele foi feito para um público bem específico. Ou seja, são jovens cristãos que estão entrando na universidade. E o filme visa meio que preparar esses jovens para uma espécie de bullying ateu que eles vão sofrer dos seus professores. E assim como o filme tem um público específico, ele também foi produzido por um grupo de cristãos específicos, que são os cristãos fundamentalistas norte-americanos. Então isso significa que o filme não representa a visão de todos os cristãos sobre os ateus. Sendo assim, eu destaco a participação de um grupo específico chamado Alliance Defending Freedom, que tem uma espécie de participação proeminente nesse filme. Inclusive, um dos produtores do filme tece algumas loas para esse grupo. Um dos fundadores desse grupo se chama James Dobson, autor do livro Children at Risk. Nele, o autor defende aquele modelo de família tradicional entre homem e mulher, que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e do lar e o homem vai trabalhar para ganhar o sustento da casa. Outro integrante desse grupo é o chamado Donald Wildmon, que na década de 70 promoveu uma série de programas de TVs com o objetivo de moralizar seriados de TV americana. Ou seja, ele fez uma campanha televisiva contra os diversos seriados que ele considerava promover padrões de vida imorais. Só daí já dá pra ver que não dá pra sair grandes coisas. Ou seja, para atingir os seus objetivos, o filme usa uma série de clichês e de lugares comuns que a gente costuma ver por aí. O primeiro deles é esse clima de perseguição que o filme cria ao longo dos seus primeiros 40 minutos. Ou seja, eles tentam sempre simular a perseguição que os cristãos primitivos sofriam no primeiro século. Na sala de aula, todo mundo prefere ignorar o seu cristianismo e passar o recibo de ateu para o professor para não se prejudicar. Em seguida, a namoradinha do protagonista tenta convencer ele a fazer o mesmo que o resto da turma fez, dizer que Deus não existe e seguir adiante na matéria. Ou seja, uma espécie de cristã de mentirinha, já que ela prefere negar sua fé ao invés de ter que arcar com as consequências. Esse clima de perseguição é muito útil para os cristãos quando eles sentem alguma crise na sua fé. E todos os personagens não cristãos são uns verdadeiros babacas. O primeiro deles, óbvio, o professor de filosofia, o pai da garota muçulmana que não deixa ela exercer o cristianismo dela em paz, a blogueira esquerdista preguiçosa que condena as atividades empresariais de um típico cristão capitalista bem-sucedido, até o empresário ateu que só quer saber dos seus negócios e está cagando para sua mãe com Alzheimer. E no fim do filme dá tudo certo para os cristãos e os não cristãos se ferram miseravelmente. Bom, Richard Dawkins é eleito o saco de pancadas oficial do filme. Primeiro, ele é levado à posição de brilhante filósofo, para depois virar um espantalho e ser massacrado. Inclusive, uma das cenas ridículas do filme, a namoradinha do professor chega para terminar com ele e ele está discutindo ali com outros intelectuais ateus sobre a audácia do pirralho cristão de contrariar o todo-poderoso Dawkins. Outra coisa é que um dos objetivos do filme é deixar subentendido que os ateus só são ateus porque eles estão, assim, digamos, de mal com Deus. Eles não têm motivos racionais para não crer. Ou seja, as pessoas que não acreditam o fazem porque têm problemas emocionais mal resolvidos com Deus. Mas deixando um pouco de lado esses clichês, vamos ver agora uma coisa que realmente é importante nesse filme. O real objetivo do filme, ele acaba ficando um pouco implícito, um pouco nas entrelinhas, que é defender as ideias conservadoras cristãs da direita americana. Com a desculpa de tentar defender os cristãos do bullying ateu nas universidades, o filme, na verdade, parece mais um panfleto do Partido Conservador americano. E um dos motes desse panfleto é fazer com que as pessoas, os cristãos, se voluntariem para defender a sua fé, como fica claro nessa cena aqui.
Assim, uma pessoa se voluntariar para defender a sua crença em si não é condenável. Eu participo aí de diversos grupos de discussão entre ateus e cristãos e geralmente as discussões são bem produtivas e a gente aprende muito uns com os outros. O problema é que o filme não convoca as pessoas só a defenderem a crença, mas sim o filme passar a ideia de que essa crença tem valores morais, universais, que devem ser adotados por todas as pessoas. Isso fica bem claro quando o filme tenta iniciar uma espécie de debate racional sobre a crença na Bíblia. Aliás, o filme usa a Bíblia cristã como base racional da existência de Deus, o que por si só já é algo intelectualmente duvidoso da parte dos produtores do filme. Bom, então o filme se desenvolve da seguinte maneira: o aluno cristão se recusa a dizer que Deus não existe, a assinar um papel dizendo que Deus não existe e passar isso escrito para o professor. Então o professor desafia ele a, em 3 exposições, provar que Deus existe. Aí ao longo do filme, o aluno vai, digamos assim, razoavelmente conseguindo demonstrar que Deus existe. Claro, né? O cara, além de conseguir ler uma maçaroca de filósofos e autores cristãos, ele ainda é o foda do PowerPoint. Só que nenhuma grande explanação, nenhuma grande argumentação é apresentada pelo aluno ao longo das apresentações que ele faz. Então assim, fica tudo muito por alto e a gente não consegue ter assim, uma comprovação, ter acesso à argumentação que os principais apologistas cristãos utilizam para defender as suas ideias. Quando a gente pensa que o professor ateu vai sacar argumentos filosóficos e argumentações mais elaboradas e construídas, o cara parece preferir utilizar informações de meme de Facebook. Aí, entre as apresentações do aluno cristão, o professor, ao invés de procurar argumentos para contradizer o que ele está falando, ele prefere utilizar os intervalos para fazer uma espécie assim de pressão psicológica com o cara, tipo bem típico aquele filme Te Pego Lá Fora. E aí, antes da terceira e última apresentação do aluno, né, do protagonista do filme, o cara resolve cercar ele no elevador e dizer algo do tipo: não vou deixar que você continue vomitando essa sua propaganda ateísta aqui na minha aula, blá 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 blá. E aí finalmente chega a última apresentação do aluno e o professor resolve entrar no debate, tipo aqueles debates que tem entre William Lane Craig e um ateu, assim, sabe, aquela coisa dentro de universidade. Mas não é bem assim, né? Quando dá mais ou menos uns 30 minutos de debate, o aluno já bota o professor nas cordas, com direito a dedo na cara e tudo mais. Ou seja, vergonha alheia total. E aí o filme chega no que eu considero o ponto-chave, quando o aluno começa a fazer aquela defesa apaixonada da moralidade bíblica e dizer que sim, existe um padrão moral objetivo que todos devemos segui-lo. Para mim, esse é o ponto crucial do filme e a mensagem principal é essa, que existem valores morais objetivos que devem ser seguidos por todos. Então assim, é lamentável as pessoas gastarem milhões para tentar promover um filme que tem o objetivo de querer dizer que os cristãos são portadores de uma verdade absoluta e indiscutível e inclusive até provada cientificamente. O curioso é que eles se focam tanto no aspecto da moralidade, aí na ânsia de pintar ele como um sujeito completamente imoral, acabam dando um tiro no próprio pé, porque a forma que o professor ateu trata a sua namorada, Mina, é uma forma de tratamento tipicamente cristã, onde a mulher é submissa ao homem e tem que fazer todas as vontades dele. Confira se a forma como o professor trata a sua namorada não está consonante com esses versos bíblicos aqui. Aliás, esse professor ateu aí, filósofo, ele lembra muito um filósofo ateu de verdade chamado Kenton Smith, que aliás tem excelentes argumentos filosóficos que poderiam ter sido utilizados pelo professor ateu, mas ficaram perdidos por aí. Enfim, assim, apesar de pouca gente perceber, o filme ele faz um ataque sutil aos opositores dessa filosofia conservadora cristã. Se vocês repararem, no momento em que o professor ateu
está mostrando os grandes filósofos ateus, né, dizendo que isso é uma virtude das pessoas inteligentes serem ateias, etc. Ele cita 2 filósofos, assim, para dizer filósofos, que ainda estão vivos. Assim, colocando Noam Chomsky ao lado de Dawkins, ele pretende, de certa forma, igualar esses 2 pensadores. Claro, Noam Chomsky não tem nada a ver com Dawkins, mas como Dawkins é o saco de pancada do filme, acaba que por associação o próprio Chomsky entra na surra. Noam Chomsky, para quem não sabe, é considerado como a nova esquerda americana. Ele é o cara, por exemplo, que tem argumentos contra o belicismo norte-americano, e ele também é o guru dos movimentos de Occupy Wall Street que ocorreram aí nos anos passados. Entenderam agora o papel da blogueira esquerdista no filme? Entenderam que, tendo em vista que o grupo que produziu o filme é um grupo fundamentalista, o porquê que o filme não tem um real debate sobre a existência de Deus? Infelizmente, estamos diante de pessoas que usam a religião como forma de promover seus ideais políticos, como forma de fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E por fim, como forma de estabelecer as suas convicções pessoais, sem, claro, o necessário e desejável embate de ideias. Então assim, galera, minhas considerações finais sobre o filme são essas. Não há problema nenhum a pessoa ter fé, eu não sou uma pessoa antiteísta. O problema é justamente quando essa fé tem que ser obrigatoriamente compartilhada pelas outras pessoas. E me parece que o filme foi feito não só com o intuito de convocar as pessoas a defenderem a sua fé, mas sim a mostrar para elas que isso é uma posição racional. E que não só é uma posição racional, mas também é uma posição moral, a melhor posição moral. Aliás, a única posição moral. E por isso, todas as pessoas têm que seguir esses mandamentos morais. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. God is not dead. God's 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 not dead. Stop killing me. Fucking fundamentalists. I'm gonna send you to hell. Nos cinemas é possível ver que estão vendendo ingressos para assistir. Bom, eu não quis pagar para assistir esse filme, né? Mas eu tinha que dar uma olhada e tecer meus comentários, fazer minhas próprias avaliações. Então, lá vai. A primeira coisa é que o filme parece que ele foi feito para um público bem específico. Ou seja, são jovens cristãos que não representam a visão de todos os cristãos sobre os ateus. Sendo assim, eu destaco a participação de um grupo específico chamado Alliance Defending Freedom, que tem uma espécie de participação proeminente nesse filme. Inclusive, um dos produtores do filme tece algumas loas para esse grupo. E aí, galera, nesse vídeo pretendo comentar minhas impressões sobre o filme Deus Não Está Morto. O filme foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil e está disponível aí no Netflix, né, para quem tem assinatura desse canal, e também alguns pouquíssimos entrando na universidade. E o filme visa meio que preparar esses jovens para uma espécie de bullying ateu que eles vão sofrer dos seus professores. E assim como o filme tem um público específico, ele também foi produzido por um grupo de cristãos específicos, que são os cristãos fundamentalistas norte-americanos. Então isso significa que o filme